Bom dia, bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui hoje, mais uma aula que se insere numa sequência de estudos sobre a narrativa literária que foram pensadas para explorar questões de narratologia, em especial a narratologia do Gérard Genette. Diversas outras aulas sobre o tema já foram postadas aqui no canal, porém, todo esse conjunto de aulas ele não foi pensado apenas para expor a teoria do Gérard Genette. O objetivo das aulas é também o de ensinar a ler na prática narrativas literárias, usando como ferramentas noções de teoria. Isto é, nós partimos do princípio de que a teoria deve se colocar a serviço da análise do texto narrativo, depois da qual é possível também chegar a uma interpretação do texto estudado ou, no mínimo, a pistas interpretativas, a sugestão de pistas interpretativas. Eu já demonstrei como fazer isso ao analisar um conto do escritor português José Cardoso Pires, para o qual eu apresentei, num outro vídeo, um exercício chamado explicação de texto. Na aula de hoje, nós tomamos como objeto de estudo a novela intitulada Um Coração Simples, do escritor francês Gustave Flaubert, que viveu entre 1821 e 1888, mas eu não vou apresentar uma explicação de texto desta narrativa. O que me interessa hoje é entender como, a partir do tratamento dado à temporalidade narrativa, o Flaubert consegue criar certos efeitos estéticos nesse texto. Que efeitos são estes? Isso é o que eu vou dizer depois de analisar a configuração da temporalidade, tal como ela se apresenta nessa novela. Vocês estão vendo aqui o conteúdo dessa aula, primeiramente uma introdução que eu estou fazendo agora, em seguida uma rápida apresentação do escritor Flaubert e de sua novela Um Coração Simples, que foi publicada pela primeira vez em 1877. Em seguida, eu vou abordar essas distorções temporais narrativas e mostrando quais são os efeitos estéticos que elas criam. Em seguida, eu vou fazer um pequeno comentário sobre a diferença entre novela e conto, e depois, finalmente, um comentário sobre prosa realista moderna. As referências principais são essas que vocês estão vendo aqui no rodapé. Então, como eu disse a vocês, eu vou fazer uma rápida apresentação do texto que nós vamos estudar, mas eu queria lembrar que um dossiê preparatório que eu redigi para o estudo dessa novela, contendo já várias indicações importantes, esse dossiê foi compartilhado no site Academia Edu e ele pode ser consultado no link que eu vou deixar reproduzido na descrição do vídeo. Esse material é um material didático cuja leitura é indispensável para o estudo desta narrativa do Flaubert e é um material que é complementar a esse vídeo de hoje. É importante que os dois materiais, tanto o vídeo quanto esse que é um dossiê, sejam conhecidos por quem quer aprofundar a leitura da novela do Flaubert. Bem, antes de apresentar a história, que é narrada em Um Coração Simples, vamos falar um pouco sobre quem foi Flaubert. Como vocês sabem, ele é um dos autores canônicos do século XIX e normalmente é identificado ao realismo, embora pertença, por seu ano de nascimento, à geração romântica, de cuja exaltação, aliás, ele compartilhou. A sua obra tem, portanto, aspectos românticos, tanto quanto realistas, e é uma obra muito variada. Essas são questões de história literária, e o meu objetivo aqui não é o de me estender sobre elas, e, aliás, nem mesmo de me estender sobre a apresentação do autor, mas eu só queria dar a vocês alguns dados para situá-lo no tempo, lembrando que esse escritor deixou uma obra que inclui romances, aliás, ele é um dos grandes mestres do romance do século XIX, deixou romances, mas também deixou contos e uma abundante e interessantíssima correspondência que ajuda a esclarecer diversos aspectos do pensamento dele sobre literatura e arte. O seu romance mais famoso, como vocês sabem, é o Madame Bovary, que hoje é um clássico e que foi publicado em 1857 e logo em seguida proibido, considerado como atentatório aos bons costumes, porque ele narra a vida de uma adúltera, que é a heroína, que é a Emma Bovary. E do outro lado do slide aqui, vocês veem uma capa dentre as centenas de edições francesas de bolso do livro intitulado Trois Contes, Três Contos, e a novela
Um Coração Simples, aqui eu estou chamando de novela, ela é uma narrativa que foi publicada pela primeira vez em 1877 dentro dessa coletânea. Na edição brasileira que eu estou utilizando para esta aula, Um Coração Simples ganhou uma publicação à parte, numa coleção dedicada exclusivamente ao gênero novela, e sobre as fronteiras de delimitação entre conto e novela, eu vou fazer um comentário rápido no final, mais para o final da aula. Por fim, eu quero chamar a atenção de vocês para esta capa que estou projetando. Nela foi colocado em destaque um personagem importante de Um Coração Simples, que é o papagaio Lulu. Notem que ele aparece representado sobre um crucifixo, o que remete à idolatria de que o papagaio foi objeto por parte da heroína da história, a criada Félicité. Esse é um aspecto interessantíssimo da novela que, infelizmente, eu não vou abordar aqui, porque, como vocês viram no primeiro slide que eu projetei, o título desta aula é Efeitos Estéticos e Temporalidade Narrativa, estudo de Um Coração Simples, de Gustave Flaubert. Bem, vamos então à história de Um Coração Simples. Nesse texto, um narrador heterodiegético conta a história da vida de uma criada exemplar chamada Félicité, a partir de sua chegada à casa da mulher que a emprega por um baixo salário, que é a senhora Aubin. Nesta casa, Félicité assume todos os afazeres domésticos e, além disso, ela cuida também do casal de filhos ainda pequenos da patroa, e ela se afeiçoa profundamente a essas duas crianças. A narrativa dá conta de 5 décadas do cotidiano da criada, caracterizadas, por um lado, pela banalidade doméstica e, por outro, pelo sofrimento da heroína decorrente de certos episódios que marcaram a sua vida, entre outros a morte de uma das crianças, a menina Virginie, e a morte também de um sobrinho de Félicité, o Victor, ou Victor em português. O tempo da história, que se limita à vida de Félicité na casa da senhora Aubin, estende-se por cerca de 50 anos, como indica, aliás, o narrador já nas primeiras linhas do relato. Embora Félicité seja a personagem principal desta novela, é possível dizer que, a rigor, em sua vida não acontece nada, com exceção dos trabalhos domésticos sem fim e de também uma sequência repetitiva de apegos e de perdas. A história, portanto, talvez se resuma apenas ao cotidiano da vida de uma mulher pobre, explorada desde muito cedo, uma mulher que foi uma criança órfã, que foi maltratada fisicamente durante a infância e que depois se torna empregada doméstica na casa de uma viúva de pequenas posses, e esse era, aliás, um dos únicos horizontes possíveis para a vida de uma mulher francesa, pobre e interioriana naquela primeira metade do século XIX, sendo um outro horizonte possível o da prostituição, mas evidentemente não é o caso aqui. A história narrada começa quando a personagem tem cerca de 25 anos, no momento em que ela chega à casa da senhora Aubin, na cidade normanda, que é real, existe de fato, chamada Pont-l'Évêque, e o relato se fecha depois com a morte de Félicité, meio século depois. Esse texto é apresentado em 5 partes, numeradas em algarismos romanos. São, na verdade, 5 pequenos capítulos sem títulos, de tamanho variável, sendo o primeiro e o último os mais curtos, ao passo que o capítulo central, o terceiro, é o mais longo, ele contém 20 páginas, e nele, de fato, mais fatos são narrados. O último capítulo, que é realmente o mais curto de todos, contém 3 páginas e narra os momentos finais da heroína. A narrativa se fecha com a morte dela. Diversos indícios do texto mostram que a história ocorre aproximadamente entre 1810 e 1860. São, portanto, 50 anos, como eu disse, de uma vida banal e sofrida, contidas num texto muito curto que, em formato de bolso, tem pouco mais de 60 páginas. Aqui vocês veem uma edição, a edição que eu estou utilizando, vejam como é um texto fininho e muito curto. Essa condensação, ela só é possível devido ao tratamento dado pelo narrador ao tempo. Feita então essa breve síntese, vamos agora ver como é que o Flaubert
organiza a temporalidade narrativa para dar conta desse relato. E para isso, nós vamos então retomar as noções do Gerard Genetta sobre o tempo, lembrando que elas foram apresentadas na aula passada, uma aula intitulada A Narratologia de Genetta, o tempo. Vocês se lembram que, para o Gerard Genetta, a temporalidade se expressa em 3 dimensões: a ordem, a duração e a frequência. Nós vamos olhar cada uma delas, como é que cada uma delas se configura em um coração simples. E vamos então começar pela ordem temporal. Para o exame da ordem temporal, nós temos que confrontar a ordem da história, que é cronológica, com a ordem adotada pelo narrador para contá-la. No caso da novela de Flaubert, há poucas distorções temporais na cronologia dos fatos. Apenas uma analepse, bem no início do texto, em que o narrador nos conta o passado de Félicité antes de a história propriamente dita começar, e essa analepse é muito importante para que o leitor saiba que a personagem era órfã desde criança, que ela havia sofrido maus tratos na infância e que vivera uma desilusão amorosa, tendo sido enganada por um homem que só queria se aproveitar dela. A esta analepse faz eco um único momento de rememoração do passado, que ocorre já mais perto do final da narrativa, quando Félicité sofre um acidente que a deixa manca. O narrador heterodiegético, por meio do discurso indireto livre, mostra então ao leitor que a personagem, pela única vez em todo o relato, toma consciência de seu triste destino, rememorando a sequência de seus sofrimentos desde a infância. Com exceção dessas ocorrências, é possível dizer que predomina na narrativa a ordem cronológica, isto é, a isocronia, para utilizar o termo que o Genetta emprega. Isto é, nós temos aqui uma ordem temporal que respeita a ordem da história. Não há inversões ou antecipações, nem nada de muito notável, portanto, a observar quanto ao problema da ordem temporal, a não ser esses detalhes que eu observei anteriormente. A analepse, sobretudo. Vamos falar agora da frequência temporal. A frequência diz respeito, segundo o Genetta, à relação entre o número de ocorrências de um acontecimento na história e o número de vezes que esse acontecimento é contado. Ou seja, a frequência designa a quantidade de reprodução dos acontecimentos ficcionais na narração. Nós podemos considerar que esta narrativa do Flaubert é o que ele chama de narrativa singulativa, pois ela conta uma vez apenas o que acontece uma vez. Um dado curioso, porém, chama a nossa atenção. É o caráter repetitivo de fatos marcantes e profundamente tristes na vida de Félicité. A partida da menina Virginie para o internato, seguida de sua morte. A partida do menino Paul para o internato, a partida do sobrinho Victor como marujo, seguida de sua morte. A morte da patroa, a morte do velho acamado de que Félicité cuidava e ao qual ela tinha se apegado. A morte do papagaio Lulu, que servia a Félicité como única companhia e afeto, e depois também sua partida simbólica, porque no final da vida, Félicité doa esse papagaio que ela havia mandado embalsamar, ou seja, ele já estava morto, ela o doa para as beatas que organizavam as procissões da igreja local. Vê-se por essa enumeração que os fatos, essa enumeração eu fiz aqui na ordem que aparecem na narrativa, vê-se por essa enumeração, feita na ordem que eles aparecem na narrativa, que os fatos, sem serem exatamente os mesmos, de certo modo, se repetem. Isso não altera em nada a constatação de que se trata aqui de uma narrativa singulativa, como eu já disse, porém, o caráter repetitivo desses acontecimentos, que são muito similares na linha temporal narrativa, contribui para reforçar, no plano da expressão, certo efeito estético. Neste caso, o efeito é o de uma intensificação do sofrimento de Félicité, que se expande para a totalidade de sua vida. Ao mesmo tempo, todos esses fatos se resumem a uma única realidade, a do sofrimento da personagem
causado por perdas em série. Nós vamos agora examinar o problema da duração temporal nessa narrativa. A duração, como vocês sabem, diz respeito à relação entre a duração fictícia dos acontecimentos e a duração da narração, isto é, como é que se expressa no texto impresso, e aí a gente pode pensar até no número de páginas, ou até mesmo, no caso de narrativas muito curtas, o número de linhas, né? Como é que se expressa no texto impresso a duração dos acontecimentos. A duração temporal é algo que diz respeito também à velocidade com que são narrados os fatos. Em Um Coração Simples, vimos que a ação da história contada dura cerca de 50 anos, ou seja, é um tempo muito longo. Mas nós também vimos que ela é contada num texto muito curto, como eu mostrei a vocês, que tem um pouco mais de 60 páginas. 50 anos, portanto, cabem nisto. Quanto à duração, o Geneter observa, então, você se lembra da aula passada, ele observa a existência de 4 movimentos temporais, que são a pausa, a cena, o sumário e a elipse. 3 desses elementos estão presentes na novela do Flaubert e eles nos interessam para analisar o tratamento dado à temporalidade narrativa. Esses 3 elementos que estão presentes são a cena, a elipse e a pausa. Eu vou começar pela cena, que não tem muitas ocorrências na novela, mas que precisa ser citada. E eu vou citar 2 casos como ilustração. O primeiro deles está aí, e é um trecho em que a família da senhora Aubin, acompanhada por Félicité, ausenta-se da cidade para uma estadia numa propriedade rural. É precisamente o momento em que um touro ataca a família e Félicité, heroicamente, contorna as coisas para que a senhora Aubin e os filhos possam escapar do animal enfurecido. Observem o que acontece na narração dos fatos. O ataque do touro é narrado minuciosamente. Vejam como martelos, os cascos do animal golpeavam a relva da pradaria. E agora ele vinha a galope. Félicité se virou e arrancava com as 2 mãos placas de terra que atirava nos olhos do touro. Ele abaixava o focinho, sacudia os chifres e tremia de fúria, mugindo horrivelmente e etc. Como vocês veem, o narrador se detém no ataque do animal, narrando com detalhes minuciosos um fato que poderia ser mais rapidamente contado. Ele conta como o animal golpeia com os cascos, como ele vem a galope, como Félicité arranca a terra com as mãos, etc, etc. Eu citei apenas um trecho, mas a cena ainda continua por algumas linhas, até que a própria Félicité consiga se desvencilhar do touro. Nesse outro exemplo, nós temos a mesma riqueza de detalhes na narração. Esse exemplo vem um pouquinho adiante daquele primeiro e é um momento em que novamente ocorre um deslocamento da família rumo ao litoral. A viagem é longa, pois a estrada é péssima. Isso é algo que o narrador indica um pouco antes desse trecho que está aí projetado. O narrador indica que eles levaram 2 horas para percorrer 8 quilômetros. O narrador se detém na dificuldade que encontram os cavalos para avançar. Então vocês veem que está dito aí. Os cavalos se enterravam até a lama e, para sair dela, faziam movimentos bruscos com as ancas. Ou então tropeçavam nas costelas da estrada e etc, etc. Mais uma vez aqui, não vou ler o trecho inteiro, que aliás também se estende por um pouco mais do que isso, mas eu quis projetar esses 2 trechos porque são exemplos de cenas, isto é, trechos em que o narrador conta com minúcias o que acontece na história em dado momento. Isso não deve ser confundido com a descrição. Observem que nas 2 cenas, isto é, nesses 2 exemplos, né, o narrador conta minuciosamente. Os verbos utilizados são de ação. Se enterrar na lama, fazer movimentos bruscos, o touro galopando e batendo os cascos, etc. Não é a descrição que predomina. Portanto, não se trata de descrição, mas sim de narração. Narração detida, minuciosa de um fato. A utilização da cena tem um impacto na velocidade com que a história é contada. O efeito provocado pelas cenas, nos casos que eu citei, é o de diminuição da velocidade, pois os acontecimentos narrados, de certo modo, travam a história. Trata-se de pequenos acontecimentos que poderiam nem ter tanta importância para a economia do relato, do ponto de vista global da história. Porém, o narrador se detém minuciosamente sobre eles e isso também provoca um efeito estético
que reforça o clima geral da novela, centrado na vida enfadonha de uma pobre mulher provinciana. Bem, essa diminuição da velocidade narrativa é ainda mais evidente com as pausas que o narrador nesta novela utiliza abundantemente. Eu separei 2 exemplos para ilustrar as pausas que eu vou projetar para vocês, mas não vou lê-los inteiramente, para não alongar muito esta aula. Vocês podem voltar aos trechos que eu venho citando aqui para lê-los depois com atenção e compreender melhor, inclusive, o que distingue as cenas das pausas. Bem, os 2 exemplos escolhidos são momentos de descrição pura, como vocês podem observar pela leitura desses trechos. O primeiro se encontra logo no início da novela e contém a descrição da casa da senhora Aubin, a patroa. Todo esse trecho que está projetado aí é pura descrição. No trecho seguinte, nós temos a descrição do quarto de Felicity. A pausa é uma espécie de tempo morto, pois ela determina a parada do curso dos acontecimentos, porque, claro, quando o narrador descreve, nada acontece na história e, ao mesmo tempo, a narrativa, isto é, o texto narrativo propriamente dito, se alonga. Ele se alonga concretamente, pois são vários parágrafos dedicados à descrição. Mais uma vez, isso tem um impacto evidente na velocidade narrativa que, pausada, provoca um efeito estético, obviamente, de lentidão. Nada acontece no decorrer desses parágrafos que não contam coisa alguma, mas, pelo contrário, tem um fortíssimo apelo visual. Graças às descrições, nós podemos, aliás, ver o que é descrito. Esse efeito na novela de Flaubert vem desposar de maneira muito ardilosa o conteúdo da história. Afinal, o que acontece na vida de uma pobre moça provinciana, uma criada cuja vida se resume à labuta doméstica e à sucessão de perdas repetitivas? Ano após ano, a utilização feita por Flaubert desse tipo de expediente formal nos dá um belo exemplo de como a forma pode se conjugar perfeitamente ao conteúdo da história. As pausas significam aqui exatamente isso. Nada acontece. Nada acontece na vida de Felicité. Bem, como eu disse no início, o narrador em Um Coração Simples utiliza também algumas elipses. São apenas 2 ocasiões, uma se encontra na página 46 dessa edição que eu estou utilizando, e ele utiliza uma elipse aqui para indicar a passagem de muitos anos posteriormente à morte da menina Virginie, quando ele diz o seguinte: depois se passaram anos, todos parecidos e sem outros episódios, além do retorno das grandes festas. Fim de citação. Mais adiante, na página 66, depois da morte da patroa, o narrador indica que, cito, vários anos se passaram. Fim de citação. Ele informa o leitor, assim, que Felicité sobreviveu à senhora Aubin por um bom tempo e, como vocês veem, são claramente indicações temporais que nos ajudam a compreender qual é a duração da narrativa. Sendo a elipse, de certo modo, o inverso da pausa, ela é introduzida, nesses casos, para mostrar a passagem de um longo tempo sem que nada de notável tivesse ocorrido. No caso preciso dessa novela. Aliás, o narrador diz isso expressamente. Todos os anos eram parecidos e durante todos esses anos nada de novo ou diferente tinha ocorrido. Por um lado, se é possível dizer que há uma aceleração temporal com a utilização da elipse, por outro lado, nesta novela de Flaubert, o efeito estético produzido por essas 2 elipses, conjugado à utilização das pausas e das cenas, reforça esse clima geral que domina uma vida enfadonha e triste, vivida numa longa sucessão de anos em que nada acontece. É comum que muitos leitores, ao lerem pela primeira vez essa narrativa de Flaubert, se digam que se trata de uma leitura entediante. Eu penso que esse é justamente um efeito estético que resulta das distorções temporais empregadas pelo narrador e, claro, escolhidas propositalmente pelo escritor Flaubert. O que eu quero dizer é que o tratamento formalmente dado ao tempo desposa, abraça, conjuga-se fortemente ao conteúdo da história de Felicité. Espero ter demonstrado isso e agora eu gostaria de fazer um rápido comentário sobre a diferença entre conto e novela. A delimitação de gênero
não foi algo que tenha me preocupado ao abordar esse texto do Flaubert, que, como eu disse a vocês, é às vezes considerado um conto, mas às vezes também é considerado uma novela. Na verdade, novela e conto são dois subgêneros narrativos curtos tradicionalmente associados e têm semelhanças. O critério da brevidade é o mais evidente e serve para distinguir tanto a novela quanto o conto do romance. Tanto no caso da novela quanto no do conto, aplicam-se regras de concentração, assunto único, personagens pouco numerosos e narração pura, que pode, essa narração, ser de fatos fictícios ou verídicos. No caso de Um Coração Simples, aplica-se a regra de concentração, mesmo em se tratando de uma história cuja ação dura cerca de 50 anos, pois, como nós vimos, esse tempo é condensado pelo uso de elipses e tudo fica contido em apenas 60 e poucas páginas. A concentração também está no fato de tudo girar em torno da personagem Félicité, que é o assunto único da narrativa, mesmo sendo verdade que diversas outras personagens aparecem. Porém, todas elas podem ser consideradas, de certo modo, acessórias, até mesmo as personagens mais importantes, também como a senhora Aubin e o papagaio Lulu, são acessórios, personagens acessórias, pois não ocupam a centralidade do relato. No texto, tudo passa e tudo morre. Permanece apenas Félicité, do início ao fim. A história começa com a chegada dela à casa da senhora Aubin e termina com a morte, dela, de Félicité, que sobrevive à patroa, sozinha, na casa que fica à venda por muitos anos sem que ninguém a compre, e ela fica lá até morrer. Numa narrativa, aliás, que tem tantas mortes, nós observamos que ela é a última a morrer. Quanto à característica da narração pura, dificilmente ela se pode aplicar indistintamente a todos os autores de contos e de novelas, e nós vimos como Flaubert utiliza com bastante abundância as descrições. Enfim, o problema da distinção entre esses dois gêneros não me parece algo que seja digno de preocupação e, no caso de Um Coração Simples, podemos indistintamente considerar que se trata de um conto ou de uma novela. Muitas vezes, essa distinção depende também unicamente de uma decisão editorial, como foi o caso da edição brasileira que eu citei aqui. Como vocês viram, o texto foi publicado à parte e numa coleção, aliás, nomeada A Arte da Novela. Portanto, quem o classificou como novela foi o editor. Eu vou terminar a aula de hoje com uma citação retirada do livro de um crítico inglês chamado James Wood, que é intitulado Como Funciona a Ficção. As referências completas desse livro estão lá no início da aula. É um estudo em que o autor analisa várias questões importantes sobre a arte da ficção, como personagem, narrador, verossimilhança na prosa realista, entre outras questões importantes. Nesse livro, ele dedica, aliás, diversas páginas à prosa do Flaubert, e eu selecionei um trecho que eu vou ler agora para vocês. Vejam então o que James Wood diz. Os romancistas deveriam agradecer a Flaubert como os poetas agradecem à primavera. Tudo começa com ele. Realmente existe um antes e um depois de Flaubert. Foi ele que estabeleceu o que a maioria dos leitores e escritores entende como narrativa realista moderna, e sua influência é tão grande que se faz quase invisível. Quando falamos de uma boa prosa, raramente comentamos que ela realça o detalhe expressivo e brilhante, que privilegia um alto grau de percepção visual, que mantém uma compostura não sentimental e que se abstém, qual bom criado, de comentários supérfluos, que é neutra ao julgar o bem e o mal, que procura a verdade, mesmo que seja sórdida, e que traz em si as marcas do autor que, embora perceptíveis, paradoxalmente não se deixam ver. Encontramos todas essas características em Defoe, Austen ou Balzac, mas todas juntas só em Flaubert. O James Wood utiliza o adjetivo realista num sentido que não se restringe estritamente ao pertencimento a uma escola literária do século XIX. Ele estuda a prosa realista concentrando-se principalmente
no problema do estilo e da representação da realidade. Ele se preocupa com a referencialidade do texto literário, algo que diz respeito, portanto, à relação existente entre literatura e realidade, ou seja, a velha mimesis. Sobre a importância dos detalhes, que são constitutivos da prosa realista, em especial da prosa do Flaubert, ele considera que eles têm um uso funcional ou simbólico na narrativa, mas ele também afirma que os detalhes podem muitas vezes ser inexplicáveis e podem simplesmente nos dizer algo sobre a irrelevância da própria realidade. Eu acho que esse último aspecto, a irrelevância da própria realidade, remete muito à função das descrições, das pausas, diria o Gerard Genetta, das pausas presentes na novela Um Coração Simples. E foi isso que eu tentei demonstrar com o estudo da temporalidade nessa narrativa, em que as minúcias expressam de modo eloquente a própria vida da heroína. Por fim, ainda algumas palavras sobre Flaubert. Já se tornou um lugar comum dizer o quanto esse escritor foi um artesão da língua, e os romances, as narrativas do Flaubert, em geral, têm, talvez por isso mesmo, uma voz, um tom que é reconhecível entre todos. A riqueza das descrições é um traço forte do estilo do Flaubert, e ele se vincula à sua preocupação também com a riqueza da língua, como ele indicou diversas vezes em sua correspondência. Ou seja, isso não está ligado para ele apenas a questões de verossimilhança. Trata-se realmente de uma preocupação com a riqueza da língua, com a linguagem literária. Além disso, o Flaubert foi um escritor capaz de um forte lirismo, por um lado, mas que ao mesmo tempo deu à construção de sua obra a objetividade de um cientista. Ele desejava fazer isso, proceder dessa maneira. Um cientista, um historiador, recolhendo fatos indiscutíveis, para os quais o detalhe importa. Ele observou os comportamentos individuais de seu tempo e, normalmente, a sua ficção é ancorada no tempo que lhe foi contemporâneo. Vocês viram que ele nasceu em 1821 e que o tempo em que se passa essa narrativa, por exemplo, é um tempo que é contemporâneo a ele. Nesse sentido, é que ele constrói esse retrato psicológico e, ao mesmo tempo, realista da personagem Félicité por meio dos detalhes e de um olhar que não julga. Agora eu vou terminar de verdade a aula, deixando como sugestão um exercício: a elaboração de uma explicação de texto feita a partir do trecho em que o narrador descreve minuciosamente o quarto de Félicité. Vocês podem voltar na aula e esse trecho foi projetado entre os slides e fica aí o desafio e nós poderemos, é claro, voltar a falar disso. O que significa essa descrição do aposento de Félicité? É um desafio interessante e eu espero que vocês topem encará-lo. Até breve e obrigada pela atenção.